prazo limite, sendo que, logicamente, aqueles que não conseguirem entregar até amanhã continuarão a poder entregar a declaração. Pedimos, no entanto, que se esforcem o mais possível para entregar dentro do prazo, porque é muito importante a Sociedade Ponto Verde conhecer o mais atempadamente possível as quantidades de embalagens que nos vão ser declaradas este ano relativamente a 2022. E, portanto, dizia eu que é um reporte onde os clientes nos indicam as quantidades e tipos de embalagens que colocam no mercado ou que colocaram no ano anterior. Estas quantidades são muito importantes porque servem de base de cálculo para a quantidade total de embalagens colocadas no mercado e também geridas pela Sociedade Ponto Verde, e vai-nos permitir calcular as taxas de reciclagem por tipo de material, de forma a aferirmos o cumprimento da nossa obrigação perante a nossa licença, que está ligado também ao cumprimento do país relativamente à Comissão Europeia ou à União Europeia de atingir determinadas metas de reciclagem. Estas quantidades são ainda extremamente importantes, tanto para a Sociedade Ponto Verde como para vós, porque são elas que são a base de cálculo da contribuição financeira anual que a vossa empresa vai pagar à Sociedade Ponto Verde pela transferência das responsabilidades do produtor para a Sociedade Ponto Verde. Portanto, passamos então agora a falar dos vários tipos de declaração anual que podem ser entregues à Sociedade Ponto Verde. Nós achamos importante ter vários tipos de declaração que têm a ver com a dimensão das empresas, porque efetivamente há empresas que, tendo uma reduzida dimensão, têm alguma dificuldade e não se justifica também o trabalho de estar a calcular pormenorizadamente os quilos de todas as embalagens que colocam no mercado para poder preencher uma declaração detalhada à Sociedade Ponto Verde. Então, existem 3 tipologias possíveis de declaração a entregar à Sociedade Ponto Verde. A declaração mais simples é a declaração mínima, que está disponível para empresas que tenham um volume global de vendas anual inferior a 100 mil euros por ano. E quando falamos em volume global, é mesmo o volume global, não estamos aqui a falar apenas das vendas de produtos que tenham embalagens que sejam declaráveis à Sociedade Ponto Verde. Estamos a falar da faturação global da empresa. Estas empresas, na realidade, não têm de entregar nenhuma declaração à Sociedade Ponto Verde, só têm de confirmar na área de cliente do SPVnet que continuam a faturar menos de 100 mil euros, ou seja, que no ano anterior faturaram menos de 100 mil euros e, portanto, fica assim já entregue uma declaração mínima à qual está associado um valor de faturação fixo para este tipo de declaração. Portanto, atualmente são 120 euros mais IVA. Temos depois a declaração simplificada. Este tipo de declaração está disponível para as empresas que, independentemente do seu volume de vendas, não coloquem no mercado mais de 20 toneladas de embalagens no mercado. Neste tipo de declaração, a empresa também não necessita de entregar anualmente uma declaração anual. Entrega a primeira vez uma declaração onde nos indica a quantidade total de embalagens colocadas no mercado, indica os tipos de materiais de embalagem que colocou no mercado e a própria Sociedade Ponto Verde, através do seu sistema informático, distribui esses pesos pela declaração, pelos vários campos da declaração anual. Nos anos seguintes, basta confirmar que continuam a cumprir os requisitos para a entrega desta declaração. O próprio sistema da Sociedade Ponto Verde faz uma estimativa da declaração a ser entregue pelo cliente. Essa declaração é mostrada ao cliente e, caso o cliente considere que não representa a sua realidade, tem sempre a possibilidade de voltar atrás e optar por entregar uma declaração detalhada.
Aliás, nós aconselhamos a que, sempre que verifiquem que houve uma grande alteração nas quantidades de embalagens colocadas no mercado, ou na tipologia de embalagens, portanto, passaram a colocar mais papel, deixaram de colocar plástico, etc. Nesse ano optem por uma declaração detalhada, para poderem corrigir essa situação e depois nos anos seguintes podem voltar a optar pela declaração simplificada. Desta forma garantimos que temos a vossa informação o mais fidedigna possível. Temos depois a declaração detalhada, que é a declaração que está disponível para todas as empresas, portanto todas podem optar pela declaração detalhada e é obrigatória para as empresas que, pela sua dimensão, não sejam elegíveis para a entrega de declaração mínima ou simplificada. Esta declaração é uma declaração mais rigorosa, que exige a declaração dos pesos das embalagens por material e por tipologia de embalagem, que eu mais adiante irei especificar. Passando agora, então, a indicar quais são as embalagens que devem ser incluídas na declaração. Portanto, este é o primeiro passo a conhecer para podermos calcular os pesos que vamos inserir na nossa declaração anual. E então, as embalagens que devem ser incluídas na declaração anual à Sociedade Ponte Verde são as embalagens que estão abrangidas pela nossa licença de atividade. E essas embalagens são todas as embalagens não reutilizáveis de produtos cuja primeira colocação no mercado seja da responsabilidade da empresa que está a preencher a declaração anual e que sejam produtos destinados ao consumidor final, ou seja, que não sejam produtos destinados a uso industrial que vão gerar resíduos industriais. Especificando particularmente as várias embalagens que estão aqui abrangidas, são, portanto, as embalagens dos produtos que a sua empresa embale com a sua própria marca e coloque no mercado nacional. São também as embalagens de produtos que a sua empresa mande outra empresa fabricar e embalar, mas com a sua marca. São embalagens de produtos que a sua empresa importe diretamente, e aqui o conceito de importação é um conceito mais lato do que o verdadeiro conceito de importação, ou seja, é tudo o que sejam aquisições fora do mercado nacional, são considerados para este efeito da declaração como importações. Portanto, todos os produtos que a vossa empresa adquira fora do mercado nacional devem ser, então, objeto desta declaração. As suas embalagens devem ser aqui incluídas. Finalmente, temos as embalagens de serviço, que devem ser declaradas por quem fabrica ou importa estas embalagens diretamente. As embalagens de serviço são um tipo específico de embalagens cuja responsabilidade é atribuída de uma forma distinta das restantes embalagens, já que em todas as outras tipologias de embalagens a responsabilidade é atribuída ao embalador, portanto, a quem utiliza a embalagem para disponibilizar o seu produto aos seus consumidores. No caso das embalagens de serviço, a responsabilidade é atribuída ao fabricante ou importador e não ao embalador que as vai disponibilizar aos consumidores para poderem adquirir os seus produtos nas superfícies comerciais. Ressalvando aqui que não devem ser incluídas na declaração anual as embalagens reutilizáveis, estão fora do sistema de gestão das entidades gestoras, as embalagens de produtos que sejam vendidas com marca de terceiros, portanto, dos vossos clientes, por exemplo, que vos peçam para fabricar produtos com marca deles, todas as embalagens de produtos industriais, todas as embalagens de produtos exportados, portanto, vendidos para fora do mercado nacional e ainda todas as embalagens de uso hospitalar que estejam incluídas nos grupos 3 e 4 do despacho 242/96 do Ministério da Saúde, porque estas são embalagens que estão contaminadas e, portanto, não podem ser geridas como resíduo urbano,
tendo de ser objeto de um tratamento específico, como seja incineração, autoclavagem. Passando agora à apresentação das tipologias de embalagem que devem ser declaradas na declaração, separando os pesos por estas tipologias. Começamos então pelas embalagens de venda ou primárias. As embalagens primárias são, no fundo, a unidade mínima que o consumidor, ao adquirir um determinado produto, tem de levar para casa. Portanto, eu quando quero comprar, por exemplo, um boião de iogurte, aquele boião de iogurte está à venda com um código de barras próprio e eu, para levar para casa o boião de iogurte, o mínimo que eu consigo levar é realmente aquele boião com a sua tampa. Então, o boião de iogurte, a sua tampa e o seu rótulo é uma embalagem primária, são tudo componentes da embalagem primária. Portanto, da mesma forma, temos aqui vários exemplos, como seja o frasco de shampoo, o pacote de leite e todas as embalagens que constituam uma única unidade de venda. Temos depois as embalagens secundárias multipack. Começo já aqui por ressalvar que existem então dois tipos de embalagens secundárias, as multipack e as não multipack. Vamos centrar agora nas embalagens secundárias multipack e mais à frente falaremos das não multipack. As embalagens secundárias multipack são embalagens que agrupam várias unidades de venda, em que cada unidade de venda que se encontra dentro deste grupo tem em ela própria o seu código de barras individual e a própria embalagem multipack tem ela própria também o seu próprio código de barras que permite ao consumidor adquirir o conjunto como um todo. Estas embalagens são concebidas especificamente para este efeito, portanto, especificamente para que o consumidor as leve para casa desta forma, em forma de multipack. No entanto, existe a possibilidade do consumidor poder abrir o multipack e levar apenas uma única unidade para casa, porque cada uma delas tem um código de barras. E é isto que distingue uma embalagem multipack de uma embalagem primária. Enquanto na embalagem primária, imaginemos que este exemplo que aqui está das garrafas de cerveja, as garrafas não tinham código de barras cada uma delas, eu seria obrigada a levar o pack, porque não consigo passar com uma garrafa individual na caixa, e portanto o pack e as garrafas seriam tudo componentes da embalagem primária. Nesta situação, o pack é uma embalagem multipack porque eu posso levar cada uma das embalagens individualmente, apesar da embalagem ter sido concebida especificamente para eu levar o pack para casa. Temos depois então as embalagens de serviço, que eu já referi que são um tipo específico de embalagens cuja responsabilidade é atribuída ao seu fabricante. As embalagens de serviço são então embalagens que não estão na superfície de venda já com o produto embalado, portanto o produto não está pré-embalado, a embalagem está vazia na superfície de venda e está à disposição do consumidor para que ele possa adquirir produtos a granel, ou pode ser a própria superfície comercial a colocar os produtos dentro dessa embalagem a pedido do cliente. Portanto, o cliente decide qual a quantidade de produto que pretende levar para casa e essa quantidade é embalada no momento para que ele possa realmente transportá-la. Temos depois os sacos de caixa. Os sacos de caixa são também eles embalagens de serviço, mas são um tipo específico de embalagem de serviço cujo objetivo não é embalar produto a granel, mas sim transportar as compras dos vários artigos, dos vários produtos que o cliente tenha adquirido na superfície comercial. Portanto, o exemplo muito típico são os sacos de asas a que nós temos acesso nas caixas para colocarmos as nossas compras. É importante a distinção entre estes dois tipos de embalagens de serviço, porque na declaração anual, efetivamente, é necessário distinguir os pesos
destes dois tipos de embalagem. Relativamente ainda às embalagens de serviço, é importante referir aqui que tipicamente as embalagens de serviço são, imaginemos, sacos de plástico, são caixas de plástico ou de alumínio que servem para vender comida pronta, ou seja, elas têm uma tipologia muito específica. Mas muitas vezes essas embalagens podem ser vendidas, ainda assim, não para exercerem uma função de embalagem de serviço, mas para serem utilizadas pelo cliente como uma embalagem primária. Imaginemos, por exemplo, uma superfície comercial que adquire uma quantidade de X de covetes de plástico a um fornecedor de embalagem de serviço e que vai utilizar 50% dessas embalagens para embalar produto que vai colocar nas prateleiras já pré-embalado, já está à disposição do consumidor pré-embalado. Esses 50% de embalagens não são consideradas embalagens de serviço, são consideradas embalagens primárias. Então, quem deve declarar estas embalagens é a superfície comercial, que vai ser o embalador dessa embalagem, e não o fabricante. Então, para que o fabricante possa excluir essas embalagens da sua declaração à Sociedade Ponto Verde, existe um modelo de declaração publicado pela Agência Portuguesa do Ambiente que tem precisamente esta finalidade. E então o cliente, neste caso a superfície comercial, irá passar esta declaração ao fornecedor de embalagem de serviço, informando que a quantidade Y das embalagens que adquiriu não vai ser utilizada como embalagem de serviço, mas sim como embalagem primária, e tem de especificar exatamente qual vai ser a utilização que vai ser dada à embalagem. E é apenas esta declaração que permite ao fornecedor de embalagem de serviço não incluir essas embalagens na sua declaração anual, sendo que o embalador terá de o fazer. Temos depois, então, as embalagens secundárias não multipack. Cá está o outro tipo de embalagem secundária. Esta embalagem secundária, ao contrário da embalagem multipack, é uma embalagem que não é concebida especificamente para o consumidor a levar para casa. Portanto, ela é concebida apenas para facilitar o transporte das embalagens primárias que agrupa, o seu reaprovisionamento nas superfícies de venda e pode até acontecer, e por vezes acontece, que o consumidor a leve para casa, mas isso não faz dela uma embalagem multipack, porque o objetivo do embalador, ao agrupar os produtos nesta embalagem, não era especificamente que ela fosse vendida como tal, que o cliente a levasse como tal para casa. Esta é a grande diferença entre a embalagem multipack e a embalagem não multipack. Finalmente, temos as embalagens terciárias, que são basicamente as embalagens de transporte. São normalmente paletes e tudo o que serve para acondicionar os produtos em cima das paletes, como seja o filme estirável, como sejam cantoneiras, como sejam separadores que são colocados a separar as camadas de produtos que são colocadas nas paletes. Relativamente às paletes, só uma ressalva particular. Muitas empresas utilizam cada vez mais, e ainda bem, paletes reutilizáveis. É esse o espírito também, cada vez mais, da legislação, e está muita legislação em preparação neste momento, que de facto aponta no sentido de passarmos cada vez mais para embalagens reutilizáveis. E, portanto, no caso das paletes, é um caso onde já é muito habitual, já é uma prática, as paletes serem reutilizáveis, e nessa situação essas paletes não devem ser incluídas na declaração da Sociedade Ponto Verde. Portanto, só as de tara perdida devem ser consideradas.
Passando agora à estrutura da declaração anual, começo por referir que ela não tem qualquer alteração relativamente à declaração anual de 2021, portanto, as empresas que já estejam familiarizadas com a declaração de 2021, fica aqui esta ressalva, não existe qualquer tipo de alteração. Esta declaração está então dividida por tipologia de embalagem, tendo em conta as várias tipologias que eu acabei de vos apresentar, e por tipo de material. Portanto, após o cálculo dos vários pesos das embalagens abrangidas para a vossa declaração, basta alocá-las aqui nas colunas e linhas respectivas. Uma ressalva para os sacos de caixa, em que não basta declarar os quilos totais de sacos de caixa por material que sejam da sua responsabilidade, é necessário depois preencher uma tabela adicional, que também está aqui apresentada neste slide, onde os sacos de caixa são divididos por tipologia de plástico, caso sejam de plástico, e sendo de plástico ainda pela sua micragem. Portanto, e devem ser indicados também adicionalmente não só os pesos, mas o número de unidades de sacos de caixa que foram efetivamente colocados no mercado da sua responsabilidade. Uma segunda ressalva para as embalagens secundárias não multipack e para as embalagens terciárias, que são declaradas a 100% pelo cliente, portanto o cliente deve colocar na declaração 100% das embalagens secundárias e terciárias que coloca no mercado e que estejam abrangidas por esta licença. No entanto, apenas 28% dessas quantidades vão ser alvo de faturação, porque é a quantidade que se considera que vai gerar resíduo urbano. Como eu referi, só estão abrangidas na licença da Sociedade de Ponte Verde as embalagens que vão gerar resíduo urbano, não havendo facilidade por parte das empresas de conseguirem saber qual a quantidade das secundárias e terciárias que geram resíduo urbano, a Sociedade de Ponte Verde calculou esta percentagem que lhe pareceu ser a mais adequada para considerar como resíduo urbano. Ainda na declaração anual existe uma segunda tabela que se destina a ser preenchida com os pesos das embalagens disruptivas da reciclagem, ou seja, a Sociedade de Ponte Verde, na sua licença, tem a obrigação de diferenciação dos valores Ponte Verde de acordo com a reciclabilidade das embalagens, isto numa ótica de incentivar a que sejam alteradas este tipo de embalagens, desincentivar a utilização de embalagens que dificultem os processos de reciclagem e, portanto, dificultem o atingimento das metas de reciclagem. E, portanto, a Sociedade de Ponte Verde considerou 3 tipos específicos de embalagens que são particularmente prejudiciais à reciclagem, e a esses 3 tipos de embalagens aplica uma penalização de 10%, agravamento de 10% do valor Ponte Verde unitário. Estas embalagens são especificamente garrafas de PET com tampa metálica, garrafas de vidro com tampa não destacável em cerâmica e aço e garrafas de PET com rótulo em PVC. Portanto, se a sua empresa coloca no mercado embalagens desta tipologia, portanto, com esta constituição, deve declarar, portanto, a totalidade dos pesos na declaração que eu apresentei anteriormente e depois repetir nesta declaração para cálculo de embalagens disruptivas de reciclagem os pesos especificamente destas embalagens. O que nós pretendemos com isto é que deixem de colocar estas embalagens no mercado, portanto, não se limitem a colocar aqui os pesos. Se tiverem este tipo de embalagens, entrem em contato com a Sociedade de Ponte Verde. Nós temos uma equipa ao vosso dispor para vos ajudar a encontrar soluções alternativas, para vos ajudar a desenhar embalagens cada vez mais recicláveis e mais circulares.
Passando agora à metodologia de cálculo, passo a passo, dos pesos a incluir na declaração anual. Os passos são muito simples. O primeiro passo, logicamente, passa por identificar quais das vossas embalagens são ou não objeto de declaração à Sociedade Ponte Verde, se são ou não embalagens de produto de grande consumo, e aqui uma ressalva para o que é que são consideradas embalagens de produto de grande consumo. São todas as embalagens destinadas ao mercado doméstico, mas também as embalagens destinadas ao canal Horeca Catering. Depois de identificadas as embalagens a considerar, vamos dividir então as embalagens pela sua tipologia, tendo em conta aquilo que acabei de vos apresentar relativamente ao que são embalagens primárias, embalagens secundárias, não multipack, etc. Depois então identificamos o tipo de material da embalagem, e os materiais estão divididos em vidro, plástico, papel cartão, ECAL, que são embalagens de cartão para alimentos líquidos, ou seja, vulgo, Tetra Pak, aço, alumínio, madeira. Todos os que não estejam aqui discriminados são declarados em outros materiais. Aqui também realçar uma questão que tem a ver com a regra do material predominante. Regra essa que pretende facilitar um pouco o cálculo do peso das embalagens quando estas são constituídas por componentes que não são facilmente separáveis. Uma embalagem que tenha componentes de diferentes materiais não facilmente separáveis, desde que o material que represente menor peso não ultrapasse 5% do peso total da embalagem, pode ser declarada na totalidade no peso do material predominante. Caso o peso ultrapasse os 5%, já existe a necessidade então de separar o peso dos vários materiais de que é constituída esta embalagem. Depois passamos então a calcular o peso total por material e por tipologia de embalagem, tendo em conta as quantidades colocadas no mercado. Peço imensa desculpa. Este peso deve ser arredondado ao quilo e, portanto, o peso a colocar na declaração é em quilos. Este peso é então depois alocado na declaração anual, conforme podem aqui verificar neste slide, nos campos respectivos, tendo em conta os totais de embalagens por tipologia e por tipo de material. Passo agora a apresentar apenas um pequeno exemplo da aplicação desta metodologia. Neste caso temos um pack de 2 desodorizantes. Cada desodorizante tem o seu código de barras próprio. Os dois estão agrupados por um pack que também tem ele próprio um código de barras e que foi fabricado com o objetivo do cliente levar o pack e não as embalagens individualmente. Estes packs são colocados em caixas, 30 packs por caixa. As caixas vão 120 unidades numa palete e a palete é reutilizável e é envolvida por filme extensível. Aqui vamos começar então por dividir as embalagens pelas suas tipologias e vemos que temos os frascos de desodorizante, ou sprays, digamos assim, que são a embalagem primária, constituídos pela tampa de plástico e pelo frasquinho de alumínio, não, por acaso é de aço. Depois temos o invólucro, que é a embalagem secundária multipack, que agrupa os dois desodorizantes, que vão então dentro da caixa secundária não multipack, e na terciária vamos considerar apenas o filme, porque a palete é reutilizável.
Este exemplo está feito apenas está feito com o pressuposto que a empresa só tem este produto e só vende uma palete deste produto, apenas por uma questão de simplificação. Depois é uma questão de aplicar esta metodologia a todos os produtos que a sua empresa comercialize. E, portanto, como podem ver aqui, depois de divididas as embalagens pelas tipologias, pelos materiais, calculado o peso unitário de cada material, basta multiplicar então esse peso unitário pelas unidades vendidas de cada um desses componentes e obtém o peso a colocar na declaração anual. Tenho aqui um segundo exemplo, que não vos vou amassar com ele. O objetivo deste exemplo é apenas realçar que podem existir vários componentes com o mesmo tipo de classificação em termos de tipologia de embalagem, ou seja, por vezes as empresas são tentadas a considerar que se têm um determinado produto que tem uma embalagem e depois tem outra embalagem adicional, então a segunda será uma embalagem secundária. Não, não é assim que funciona. Portanto, se eu para levar o produto para casa tiver de levar as duas embalagens obrigatoriamente, então ambas são embalagem primária. Neste caso é um caso que dá para conseguirmos visualizar essa situação. Por exemplo, aqui a caixa de chocolates, nós temos cada chocolate com um invólucro individual, o papel de alumínio. Depois ainda temos tabuleiros onde são colocados os chocolates, e ainda temos esses tabuleiros que estão dentro de uma caixa de cartão, e depois essa caixa de cartão ainda tem um invólucro de plástico. Portanto, são efetivamente vários componentes, mas eu para adquirir os chocolates tenho de os levar todos para casa, não consigo levar apenas um chocolate. Portanto, tudo isto são componentes da embalagem primária e são declarados no mesmo campo, no campo de embalagens primárias, se bem que têm de ser separados pelo tipo de material de que cada um é constituído. Para terminar então a minha apresentação, vou falar-vos da entrega da declaração anual. Nós privilegiamos, e os nossos clientes também já privilegiam muito, a entrega da declaração por via online, e portanto para entregar esta declaração basta aceder ao portal SPVnet da Sociedade Ponte Verde, efetuar o login e na página logo principal da vossa área de cliente tem logo um destaque que vos permite então entregar a declaração anual. Este destaque que está identificado com o embalador e depois diz entrega da declaração anual do ano respectivo. Entrando então nessa entrega, vão ser encaminhados ao longo de um processo de entrega com vários passos. Portanto, é bastante simples porque vão preenchendo os passos e vão sendo encaminhados para o passo seguinte. Começa com o primeiro passo, onde vos são solicitados dados relativos à dimensão da empresa para que vos sejam apresentadas as opções de declaração que são possíveis a vossa empresa entregar. Eu falo aqui do que referi inicialmente, a declaração mínima, a declaração simplificada, a declaração detalhada. Portanto, vão-vos aparecer as opções consoante a dimensão da vossa empresa. É-vos então, no segundo passo, selecionam o tipo de declaração que pretendem entregar. Agora vamos assumir que selecionam a declaração detalhada, porque é de facto a situação mais comum e que tem mais complexidade. Chamar a atenção que, neste caso, tem sempre aqui um botão de ajuda ao preenchimento da declaração anual disponível. Entrando neste botão, são-vos apresentadas todas as explicações que eu acabei de referir e explicações mais detalhadas e muitos exemplos de preenchimento relativos a vários setores de atividade que vos podem ajudar a enquadrar a vossa situação e a conseguir perceber como é que devem declarar os pesos das vossas embalagens. Para além deste botão, obviamente que têm sempre ao vosso dispor
uma equipa na Sociedade Ponte Verde para esclarecer qualquer dúvida que possa surgir no preenchimento da vossa declaração anual. Depois, num terceiro passo, então, é-vos apresentado o quadro de acordo com a estrutura que eu também já vos apresentei. Basta colocar neste quadro os pesos a que chegaram após terem efetuado os vossos cálculos e aqui uma ressalva para o facto de que quando fizerem verificar os dados que inseriram, podem-vos surgir alguns alertas, como podem ver nesta imagem mais em baixo, que são alertas que vos são apresentados no sentido de tentar que não sejam entregues declarações com alguns erros que tenham a ver com enganos, porque é natural que por vezes as pessoas se enganem a colocar os pesos nos campos e troquem os campos, ou por algum motivo colocam uma casa, um algarismo a mais. Portanto, o nosso sistema faz comparações entre a vossa declaração, a última declaração que nos entregaram e a declaração que estão a preencher neste momento, e quando detecta diferenças muito significativas, dá estes alertas para que vocês possam aperceber-se de algum eventual erro, e aí podem sempre voltar atrás e corrigir, ou então, efetivamente, aquela diferença tem uma justificação, porque houve uma grande alteração do volume de vendas, ou porque alteraram os materiais das embalagens que utilizam para colocar os vossos produtos no mercado, e aí o que vos pedimos é que justifiquem da melhor forma possível os alertas que vos surgem, para que seja fácil e rápido os gestores de conta da Sociedade Ponte Verde validarem a vossa declaração, porque todas elas são verificadas e validadas anualmente, para garantirmos a maior fiabilidade possível e equidade em todo o sistema. Depois então deste passo, a vossa declaração na realidade já fica entregue, mas nós agradecemos imenso que possam preencher aqui neste quarto passo um questionário de satisfação relativamente ao modo de entrega da declaração anual. É muito importante, peço mais uma vez desculpa, mas eu de facto não estou muito bem, então está a ser um pouco difícil. Então é muito importante que nos deem a vossa opinião, porque é com base nesta vossa opinião que nós vamos poder melhorar continuamente o nosso processo de entrega da declaração anual. Ao longo do tempo já temos vindo a incorporar várias das vossas sugestões e continuamos disponíveis para incorporar todas as sugestões que possam melhorar a vossa experiência neste processo de entrega da declaração anual e que vos possam facilitar de facto o cumprimento desta obrigação. Finalmente, existe um quinto passo que já não faz parte da própria declaração anual, mas que tem a ver com o reporte das medidas de prevenção e ou reutilização que a sua empresa tenha implementado nas vossas embalagens. Esta obrigação de reporte destas medidas é uma obrigação que existe já desde 2017, no entanto, a Sociedade Ponte Verde disponibilizava este reporte através de um ficheiro Excel que vos era enviado anualmente. Neste momento já temos disponível na nossa aplicação um módulo específico para este reporte que pode ser acedido aqui nesta altura quando estão a terminar a entrega da declaração anual, ou que podem entregar mais tarde, clicando aqui no reportar medidas mais tarde, e depois podem aceder ao módulo de reporte das medidas de prevenção e podem reportá-las até final do ano. Portanto, o que vos pedimos é que todos os anos reportem essas medidas, sendo que não existe um prazo, podem ser entregues até final do ano. Este reporte de medidas de prevenção é objeto de uma formação específica também neste nosso projeto
do Saber Mais. Já existiu uma ação de formação e vai existir uma próxima ação, portanto convido-vos de facto a consultarem o Saber Mais, a inscreverem-se nesta ação de formação, porque vai-vos ser muito útil, sendo um módulo relativamente recente, é natural que tenham dúvidas e, portanto, vamos ter colegas que vos podem ajudar neste sentido. Dou aqui por terminada a minha exposição, peço desculpa aqui por alguma dificuldade a falar, mas de facto hoje não é um bom dia. De qualquer forma, espero que tenha sido clara, espero que tenha sido útil e estarei disponível no final da sessão para esclarecer todas as dúvidas que queiram colocar através do chat. Muito obrigada pela vossa atenção. E passo a palavra à minha colega Vera Pina, que vos vai falar então do registro do produtor no CILIAMB e entrega das respectivas declarações no CILIAMB. Vera? Muito obrigada, Zélia. Vou partilhar então a minha apresentação. Bom dia a todos, agradeço a vossa presença e vou-vos falar então agora um bocadinho sobre o registro produtor. Como muitos de vocês já saberão, outros talvez não, mas é por isso que estamos aqui. O registro produtor é uma plataforma informática da responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente, à qual a Sociedade Ponte Verde apenas tem acesso enquanto utilizador, no nosso caso, enquanto entidade gestora, no cumprimento das nossas obrigações de declaração. O registro, portanto, esta sessão não pretende de todo substituir-se às excelentes sessões de esclarecimento que a Agência Portuguesa do Ambiente tem feito desde o início do ano e que podem sempre consultar o respectivo calendário no site de apoio ao CILIAMB. O conteúdo desta sessão de formação tem exatamente por base essas mesmas sessões de esclarecimento, nas quais tivemos a oportunidade de participar, mas também na vasta informação que é disponibilizada pela APA, quer no seu portal, quer no microsite que tem dedicado ao apoio ao CILIAMB. Por esta razão também, muitas das imagens que vão ver aqui na apresentação têm origem em manuais ou essa informação disponibilizada e podem, portanto, não ser já as mais atualizadas, facto para o qual agradecemos a vossa compreensão. Portanto, o objetivo desta sessão será apresentar-vos em traços gerais o registro do produtor e, sobretudo, as obrigações legais que dele decorrem para as vossas empresas na qualidade de primeiros colocadores de produtos embalados em mercado nacional. Portanto, começarei por fazer uma apresentação geral do registro produtor, do CILIAMB, o seu enquadramento legal, passando depois a um olhar mais detalhado sobre as obrigações específicas de enquadramento e declarações periódicas. Portanto, o CILIAMB, Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente, é uma plataforma da responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente, como já tinha referido, onde os cidadãos e as empresas podem apresentar pedidos de licenciamento e comunicar dados no cumprimento das suas obrigações na área do ambiente. O registro de produtores é um módulo do CIRER, que funciona na plataforma CILIAMB e que tem ainda muitos outros módulos. Na lei vem referido como CIRER, e o seu enquadramento legal é feito no Regulamento Geral de Gestão de Resíduos, o Decreto-Lei 102/2020, de 10 de dezembro. E porquê que é muito importante falarmos do registro de produtores? Porque as obrigações legais que dele decorrem aplicam-se sem margem de dúvida a todas as empresas que estão aqui representadas hoje e que têm um contrato de embalador assinado com a Sociedade Ponte Verde. Para compreenderem melhor que obrigações são essas, vamos então
abordar o enquadramento legal. O Unilex, o Decreto-Lei 152D de 2017, de 11 de dezembro, refere que é o diploma que agrega à legislação dos fluxos específicos abrangidos pela responsabilidade alargada do produtor, estabelece no seu artigo 7º que os embaladores que utilizam embalagens não reutilizáveis ou os fornecedores de embalagens de serviço não reutilizáveis são obrigados a gerir os respectivos resíduos mediante um sistema individual ou integrado. Depois, o artigo 88 diz-nos que é proibida a colocação no mercado de produtos cujos embaladores ou fornecedores de embalagens de serviço não estejam em cumprimento ou do número 1 do artigo 7º, que é a adoção de um dos sistemas que referimos, ou que não estejam a cumprir a obrigação de inscrição prevista no número 1 do artigo 19. E que obrigação é esta? Diz-nos que os embaladores e fornecedores de embalagens de serviço têm de efetuar a inscrição e submissão de dados no CIRER, no mínimo referentes ao material, quantidade de embalagens colocadas no mercado e o sistema de gestão adotado. Como referi, o enquadramento do registro de produtor é efetuado no Regulamento Geral de Gestão de Resíduos e, nomeadamente, a partir do seu artigo 94. E que nos diz, desde logo, que os produtores abrangidos pela responsabilidade alargada do produtor estão obrigados a registro. A inscrição, depois o artigo 97 diz-nos quem é que está sujeito à inscrição e diz-nos que são quem tem a obrigação de submeter dados. Já o artigo 98 diz-nos quem é que tem de submeter dados e diz encontramos na linha J os embaladores e os fornecedores de embalagens de serviço. Esta obrigação existe já, a plataforma do Ciliamb entrou em funcionamento em 2017, no caso das embalagens no verão de 2017, e a obrigação já existe desde 1 de janeiro de 2018. Portanto, estão previstas contraordenações para o incumprimento destas obrigações e no âmbito do Regulamento Geral de Gestão de Resíduos encontramos pelo menos 3 relativas ao registro de produtores. 2 graves. A primeira, a violação do artigo 97, do disposto no artigo 97, que refere à obrigação de inscrição no CIRER, e a outra, a violação que é, no fundo, o enquadramento, e a segunda, a violação do artigo 98, relativo à obrigação de submissão de dados, neste caso, as declarações periódicas. Existe ainda uma contraordenação ambiental, neste caso, EVE, para aquelas entidades que, apesar de estarem enquadradas e estarem a submeter as declarações periódicas, o estejam a fazer de forma incorreta ou insuficiente. O que é que pode ser isto? Pode ser a falta de enquadramento para um determinado fluxo específico de resíduos ou a omissão de pesos de embalagens ou de categorias de embalagens. Adicionalmente, no artigo 10º, no seu número 5, é referido que a entidade gestora não pode celebrar ou renovar contrato com o embalador ou fornecedor de embalagens de serviço que estiverem em incumprimento da obrigação prevista no número 1 do artigo 19. O que é que isto significa? Isto significa que quando, por exemplo, agora da atribuição da nova licença à Sociedade Ponte Verde, para entrar previsivelmente em vigor em 1 de janeiro de 2024, não nos será possível renovar ou assinar contrato com a vossa empresa, a menos que estejam inscritos no Ciliamb. E devemos fazer essa confirmação junto da Agência Portuguesa do Ambiente.
Adicionalmente, de qualquer forma, a lista de produtores enquadrados é pública e está disponível para consulta no portal da Agência Portuguesa do Ambiente. Vistas que estão então as principais obrigações legais que derivam do registro de produtores para as vossas empresas, designadamente o registro, o enquadramento e as declarações periódicas, vamos então abordar um bocadinho mais detalhadamente cada uma delas. Começamos pelo registro do produtor. Esta é a página de acesso ao Ciliamb, cujo endereço podem encontrar aqui, e podem aceder mediante autenticação com o NIF e a palavra-passe. Por favor, mude a apresentação. Está fixa. Está fixa? Está Afonso? fixa no artigo 94. Ok. Está. Está Parece ou não? aqui, não, parece aqui a homepage da APA. Eu estou a ver a página correta que a Vera está a referenciar. Sim, da homepage da APA, correto? Exatamente, do registro do produtor no Sim, Ciliamb sim. com a homepage da APA, sim. Qual era a questão, já agora, que estava a colocar? Quem reportou, por favor? É capaz de repetir? Só aparece no ecrã a parte que a colega anterior apresentou do Decreto-Lei 102, o artigo 94, não aparece a restante apresentação que estava a comentar. Mas não Alguém está... mais tem esta dificuldade? Não. No Não, meu pois caso não. está bem. Eu vou sair e voltar a entrar. Isso faz favor, Ok. então, está bem? Obrigada. Muito Peço obrigada. desculpa, obrigada. Esperemos que a situação então se consiga ultrapassar. Uhum. Fazer aqui um compasso de espera, não é, Vera? Sim, um bocadinho. Já conseguiu? Sim? Já sim. Perfeito. Ok. Obrigado. Muito obrigada. Então, vou continuar. Portanto, como dizia, esta é a página de acesso e após a introdução das credenciais de validação, podíamos aceder então ao registro produtor. Caso não estejam registados, devem selecionar novo registro, preencher o formulário que é disponibilizado para o efeito e só após validação desse registro pela Agência Portuguesa do Ambiente e em caso de ferimento é que conseguirão então aceder. Acedendo, devemos selecionar no menu do lado esquerdo resíduos, de seguida fluxos específicos e de seguida enquadramentos ou declarações, conforme seja o nosso objetivo. Neste caso, vamos começar por selecionar o enquadramento. O enquadramento, o pedido de enquadramento no Ciliamb é um formulário dinâmico. Portanto, fazemos novo enquadramento e vão-nos aparecer estas três alternativas. Produtor embalador, o enquadramento enquanto produtor embalador, enquanto representante autorizado ou enquanto entidade gestora. Vamos escolher produtor embalador. Sendo que, por vezes, se verifica alguma confusão com a figura do representante autorizado. Mas a figura do representante autorizado é específica, é uma entidade que está mandatada por empresas que não têm sede estável em território nacional para que faça o cumprimento em território nacional das obrigações que para elas derivam da legislação em matéria de resíduos e de resíduos de embalagens. Neste caso, portanto, o representante autorizado não está a declarar embalagens da sua responsabilidade, mas sim das empresas que lhe conferiram um mandato. Portanto, não é o nosso caso, portanto, selecionamos
produtor embalador. E o registro enquanto produtor embalador deve ser realizado no prazo de um mês após a verificação do facto que determina a sua obrigatoriedade, ou seja, a partir do momento em que colocamos produtos embalados em mercado nacional. Fazemos próximo e depois vamos selecionar da lista de produtos abrangidos por fluxos específicos que aqui estão disponíveis, aqueles que se aplicam à nossa atividade. Sendo que, para efeitos agora desta apresentação, vamos partir do pressuposto que apenas somos primeiros colocadores no mercado de produtos embalados. Selecionamos, portanto, embalagens e fazemos próximo. Cada fluxo específico de resíduos tem um separador. No caso das embalagens, devemos ainda selecionar alguma informação adicional que caracteriza a nossa atividade enquanto produtor. Portanto, pode ser manda embalar produtos, importa produtos embalados, é fabricante de embalagens de serviço, selecionamos as que são adequadas à nossa situação. E de seguida, vamos então adicionar os produtos, utilizando a terminologia da plataforma, que mais não são do que as embalagens pelas quais somos responsáveis por tipo e material. Portanto, fazemos novo produto e vai-nos aparecer um formulário com campos sequenciais e dinâmicos. Para este exemplo, será o enquadramento de uma embalagem primária de plástico. Portanto, no primeiro campo, tipo de embalagem, vamos selecionar embalagens generalistas. No segundo campo, setor embalagens de grande consumo. De seguida, em reutilização não reutilizável. Em categoria, vamos então selecionar, porque estamos a enquadrar uma embalagem primária, excepto embalagens de serviço. E de seguida, vamos selecionar o material de embalagem, neste caso, plástico. E também, no caso do plástico, vamos deparar-nos no CILIAMP com uma necessidade de detalhe adicional que à data não existe na Declaração Anual à Sociedade Ponte Verde e que é a discriminação do tipo de plástico. Portanto, se colocarem no mercado embalagens de plástico de diferentes tipos, têm de fazer o enquadramento de cada um desses tipos, para que depois na declaração possam colocar os quilos respeitantes a cada um desses diferentes tipos de plástico. Selecionamos e de seguida devemos selecionar o tipo de sistema, um dos dois tipos que é previsto na lei, individual ou integrado. Neste caso, vamos então selecionar integrado e depois vamos identificar o sistema da Sociedade Ponte Verde e a data de adesão, que mais não é a data a partir da qual transferiram as obrigações em matéria de gestão de embalagens e resíduos de embalagens para a Sociedade Ponte Verde. Fazemos confirmar e fica concluído o pedido de enquadramento então num tipo de material de embalagem. Logo, teremos de repetir esta operação as vezes que for necessário até termos enquadrado todos os tipos e materiais de embalagens que colocamos no mercado. No mínimo, terão de ter enquadrado todos os tipos e materiais de embalagens que constam da declaração anual da Sociedade Ponte Verde, mas poderão ter outro tipo de responsabilidade de embalagens que não estão no âmbito da licença da Sociedade Ponte Verde. Falo, por exemplo, no caso das embalagens de produtos industriais e que, como tal, eram enquadradas no CILIAMB como não abrangidas por sistema de gestão. E digo eram enquadradas porque neste momento não é possível fazer esse enquadramento. Quem tem as embalagens enquadradas desta forma anteriormente a 2021 pode continuar a fazer a declaração desses moldes. Se não o fizeram até essa data, neste momento não é possível fazer o enquadramento e não é possível declarar os pesos desses tipos de embalagens.
O que a Agência Portuguesa do Ambiente tem dito nas recentes sessões de esclarecimento é que prevêem que em breve volte a ser possível fazer o enquadramento na sequência da alteração do Unilex que está em curso. Mas até lá não é possível. Quando tivermos completo, então, o nosso enquadramento, abrangendo todos os tipos e materiais de embalagens pelos quais somos responsáveis, fazemos próximo. E devemos assinalar aqui uma declaração de veracidade de dados. Gostava também de fazer aqui só uma nota em relação, quando a Sociedade Ponte Verde refere que é muito importante, e é importante porque a Agência Portuguesa do Ambiente faz essa validação e caso existam discrepâncias vai questionar-vos. Que é importante que os pesos declarados na declaração de produtor sejam iguais aos declarados na Declaração Anual da Sociedade Ponte Verde, referimos-nos naturalmente apenas àqueles tipos e materiais de embalagens que enquadraram enquanto sistema integrado da Sociedade Ponte Verde. Os outros tipos de embalagens, como por exemplo as industriais de que falámos, ou as embalagens reutilizáveis, naturalmente aí não vai haver nenhuma comparação e não há necessidade de coincidir porque na Sociedade Ponte Verde não efetuam a declaração desse tipo de embalagens. Portanto, concluído o enquadramento, fazemos submeter e vai aparecer uma mensagem de sucesso no canto superior direito e há de ser recebido também uma mensagem no endereço de correio eletrónico que tenham registado no Ciliamp. Uma nota aqui também em relação ao enquadramento. O enquadramento enquanto produtor embalador faz-se uma única vez, o que significa que se necessitarem de alterar o vosso enquadramento, vão selecionar esta opção, editar, e não novo enquadramento. Novo enquadramento só seria selecionado se quisessem enquadrar-se enquanto entidade gestora ou representante autorizado. Portanto, a partir do momento em que o enquadramento de produtor embalador é criado, depois ele é editado, podendo acrescentar novos produtos de fluxos distintos ou remover, naturalmente. Este esquema, que está disponível no Manual de Registro de Produtores da Agência Portuguesa do Ambiente, pode ser extremamente útil porque apresenta todas as variáveis de opção que existem no formulário de enquadramento. Encontram também no mesmo manual esta tabela que apresenta os estados em que podem estar os produtos que adicionam, portanto, os tipos de embalagens para os quais fizeram pedido de enquadramento. Quando fazem o pedido de enquadramento, ele vai ficar a aguardar a validação ou pela entidade gestora, no caso tenham selecionado sistema integrado, ou pela Agência Portuguesa do Ambiente, no caso de terem selecionado um sistema individual. E apresentam-se no estado em validação. Se forem deferidos pela entidade gestora ou pela Agência Portuguesa do Ambiente, passarão a ficar no estado enquadrado. Existe um outro estado que é o desassociado. Este estado aplica-se àqueles produtos que já estiveram enquadrados, mas que o deixaram de estar a partir de determinado momento. E quando é que isso acontece? Como indiquei, vocês podem editar o vosso enquadramento e devem fazê-lo e podem fazê-lo a todo o tempo, sempre que se verifiquem alterações nas embalagens, nos tipos e material de embalagens que colocam no mercado. E devem fazê-lo no prazo de 30 dias após ocorrer essa alteração. Nesse caso, na vossa área, então, selecionam, como referi, editar e adicionam ou removem os tipos de materiais de embalagem, indicando a data a partir da qual deixaram de os colocar no mercado. Existe também o estado indeferido.
naturalmente, porque a entidade gestora ou a Agência Portuguesa do Ambiente podem indeferir o vosso pedido. Neste caso, os pedidos de indeferimento têm de ser necessariamente editados e ou corrigidos ou cancelados. No caso de a informação incorreta se encontrar em campos como tipo de sistema de gestão ou data de adesão, pode ser corrigido e deve. Mas se a informação incorreta estiver em campos relativos às características do próprio produto, como seja o tipo, a categoria, o material, então aí é necessário cancelá-lo e fazer novo enquadramento. Uma nota ainda, o enquadramento só precisam de editá-lo e alterá-lo caso existam, como referi, alteração nos vossos tipos de embalagens ou materiais. Caso não exista essa alteração, o enquadramento está feito e todos os anos é suficiente fazer a declaração, porque nela vão aparecer todos os tipos e materiais de embalagens da vossa responsabilidade. O estado do fluxo em si pode ser enquadrado ou incompleto. Para que consigam realizar a vossa declaração de produtor, é necessário que ele esteja no estado enquadrado, que significa que existem produtos enquadrados, apesar de poderem existir também, em simultâneo, produtos desassociados ou cancelados. Quando se apresenta no estado incompleto, vocês não conseguem fazer a vossa declaração. E isto significa que existe pelo menos um produto ou em validação ou indeferido. Por isso referia há um bocadinho que os produtos indeferidos têm de ser necessariamente editados e ou corrigidos ou cancelados. E chegamos assim à terceira das obrigações que decorre e que é a submissão anual das declarações periódicas. Portanto, de 1 de janeiro a 31 de março decorre aquilo que a Agência Portuguesa do Ambiente designa como período declarativo e neste período devem submeter 2 declarações de produtor. Uma de estimativa, relativamente às quantidades de produtos que estimam colocar no mercado no ano em curso, e uma declaração de correção, que corresponde ao acerto das quantidades estimadas, anteriormente submetidas, para as quantidades que efetivamente colocaram no mercado naquele ano. Para fazerem a vossa declaração, portanto, é no menu do lado esquerdo, como vimos há momentos, através da mesma forma dos fluxos específicos, neste caso selecionando declarações. E aqui selecionamos, então, nova declaração. E depois, neste pop-up, selecionamos o tipo estimativa ou de correção. E ela vai aparecer na linha em baixo para preenchimento, para edição. Para o fazermos, portanto, vamos clicar então no botão de edição, o lápis, e vai-nos aparecer então o formulário da declaração para preenchimento, no qual vamos encontrar todos os tipos de materiais de embalagens que enquadramos para fazer a declaração dos dados respeitantes aos mesmos, nomeadamente as quantidades, e vai-nos aparecer também este botão de partilha de dados. Este botão diz respeito à partilha da informação que colocam na declaração de produtor com a entidade gestora que indicaram no enquadramento e podem autorizar ou não essa partilha. Naturalmente, a Sociedade Ponte Verde agradece que façam a partilha, uma vez que neste momento ainda não nos é possível aceder a estes dados, mas está em desenvolvimento um web service para que seja possível no futuro. E esperamos que, quando for possível no futuro, poder detectar erros, aumentando assim o rigor das declarações e, no fundo, ajudar-vos no cumprimento desta obrigação. Para, portanto, adicionarmos os dados relativamente a cada um dos tipos de materiais de embalagens, ou seja, de cada um dos produtos. Vamos clicar então no botão editar, no lápis, e vai-nos aparecer um formulário que varia conforme o produto, conforme o tipo de material de embalagem em causa. Os campos
têm um asterisco são de preenchimento obrigatório e, portanto, se não forem preenchidos quando fizermos confirmar, os dados não serão gravados. Uma nota muito importante, os pesos nesta declaração são introduzidos em toneladas e não em quilos, como acontece na Sociedade Ponte Verde. Por isso também, e porque é um erro bastante frequente nas declarações que são submetidas no CILIAMB, imediatamente abaixo de todos os campos de quantidades, existe um campo designado de conversão que converte esses mesmos pesos em quilogramas. Para adicionar casas decimais devemos utilizar a vírgula e não o ponto. E caso, como neste caso, tenham campos de preenchimento obrigatório relativo, por exemplo, neste caso, a garrafas de plástico para bebidas até 3 litros ou recipientes abrangidos pela SUP e a vossa empresa não colocar no mercado este tipo de embalagens, devem colocar um 0 para que o campo fique preenchido. E preenchidos todos os campos obrigatórios, fazemos então confirmar. É possível que vos apareça esta mensagem que alerta para um possível valor inválido. Deverão validar se os valores introduzidos estão corretos. Esta validação tem por base uma validação automática que é feita pelo sistema com base em anteriores declarações submetidas, pesos e médios, conforme o fluxo em que estejam, ou o número, e também valores para aquele produto a nível nacional. Se verificarem e tiverem certeza que os vossos dados estão corretos, devem clicar sim e os dados são gravados. Claro, caso selecionem não, voltam ao ecrã de edição. Quando tiverem preenchidos todos os dados relativamente a todos os produtos que têm enquadrados, deverão fazer submeter. Uma ressalva aqui, caso a vossa empresa tenha produtos abrangidos por mais do que um fluxo específico de resíduos, só quando os dados relativos a todos os produtos de todos os fluxos estiverem preenchidos é que é possível fazer a submissão. Fazendo submeter, vai-vos aparecer novamente uma mensagem que alerta para o facto das quantidades deverem ter sido introduzidas todas em toneladas e, fazendo confirmar, fica concluído o processo declarativo e a vossa declaração passará ao estado de concluído. É possível consultar e imprimir as declarações submetidas e é também possível editá-las, caso estejam no estado em preenchimento ou mesmo concluído, desde que não esteja ultrapassado o prazo de 31 de março. Agora vou partilhar aqui com vocês uma nova funcionalidade que a Sociedade Ponte Verde desenvolveu recentemente no sentido de vos ajudar no cumprimento desta obrigação de declaração no âmbito do CILIAMB. Está disponível desde o final da semana passada. No detalhe da declaração, caso a já tenham entregue, ou então, logo que façam a sua submissão, fica disponível nesse mesmo detalhe da declaração, no final da página, ao lado dos botões que já existiam de exportação da vossa declaração para os formatos Excel ou PDF. E designa-se de declaração CILIAMB. Estará também disponível através de um atalho que fica visível na página inicial da vossa área no SPVnet. Selecionando este botão, vão poder descarregar um ficheiro Excel constituído por 2 folhas, em que a primeira tem uma nota prévia que faz o enquadramento do que é esta declaração e o seu objetivo, e depois uma segunda folha onde vão encontrar a listagem de todos os tipos e materiais de embalagens com pesos que constam da vossa declaração anual
à Sociedade Ponte Verde, com as respectivas quantidades já convertidas em toneladas, que é a unidade que devem utilizar no CILIAMB. Esperamos desta forma facilitar-vos um bocadinho o trabalho, sobretudo na validação do vosso enquadramento, para poderem verificar que todos os tipos e materiais de embalagens que estão na declaração da Sociedade Ponte Verde estão também enquadrados corretamente no CILIAMB. E estão aqui num formato que já vos mostra, usa a classificação desses mesmos tipos e materiais de embalagens no CILIAMB. E pronto, era isto que tinha para partilhar convosco sobre o registro de produtor. Espero ter sido clara e que a informação vos seja útil. Fico ao vosso completo dispor para esclarecer dúvidas que já tenham colocado no chat ou que desejem colocar, fazendo apenas uma salvaguarda, é que, não sendo nós responsáveis por esta plataforma, podemos não ser capazes de dar uma resposta cabal a alguma das perguntas, mas se isso acontecer, iremos colocar essa mesma pergunta à Agência Portuguesa do Ambiente e depois remeter-vos a resposta. Muito obrigada. Obrigado, Vera. Obrigado, Zélia. Excelentes apresentações, como sempre. Vamos então agora passar para a fase de perguntas e respostas. Vou aqui recuperar as questões que foram colocadas, seguramente que serão do interesse de todos. Desde logo, então, vou começar aqui pela primeira que nos foi colocada e que é a seguinte. Bom dia. Relativamente a produtos industriais, tem uma listagem do que se enquadra em industrial? Por exemplo, placas de gesso cartonado vendidas a uma grande superfície de bricolagem é considerada industrial? E depois dá aqui um exemplo também. Um balde de argamassa de 15 ou 20 kg vendidas a uma grande superfície de bricolagem. São consideradas industriais? Nós efetivamente em tempos tivemos uma tabela que definia determinados limites em termos de capacidade das embalagens para que fossem consideradas produto de grande consumo ou produto industrial. Esta tabela tinha sido criada pela Sociedade Ponte Verde com o intuito de criar critérios específicos que fossem iguais para todos os clientes e que permitissem não existir dúvidas na altura de decidir se a embalagem é industrial ou é produto de grande consumo. No entanto, verificou-se que, apesar dessas fronteiras terem sido definidas de forma a que a maior parte das embalagens que cumprissem esses critérios fossem efetivamente bem classificadas, acabou por se verificar que existiam muitos cruzamentos e, portanto, embalagens que estavam na tabela identificadas como industriais poderiam ser domésticas, embalagens que estavam classificadas como domésticas podiam ser industriais e, portanto, esta tabela, não tendo acolhido posteriormente a aprovação por parte da Agência Portuguesa do Ambiente, foi abandonada. Portanto, neste momento não existe qualquer tipo de tabela com este tipo de critérios e a única forma de definir se são efetivamente industriais ou não é através da identificação dos clientes para onde essas embalagens são vendidas, o produto embalado, e que tem a ver com o facto desse cliente ser um cliente que é um produtor de resíduo industrial ou um produtor de resíduo doméstico. De forma genérica, aqueles produtos que são colocados à venda em superfícies comerciais, onde os consumidores domésticos se podem dirigir e adquirir e utilizar a nível particular, devem ser considerados produtos de grande consumo. Aqueles que sejam destinados a indústrias para utilização a nível industrial e que vão gerar um resíduo nessa indústria devem ser considerados industriais.
Nos casos em que existirem dúvidas e que essa embalagem poderá gerar um produto de grande um resíduo de um produto de grande consumo ou um resíduo industrial, aí, pelo princípio da precaução, e é um princípio muito utilizado também pela própria Agência Portuguesa do Ambiente, devem ser declarados como sendo produtos de grande consumo. Pronto, espero ter esclarecido, mas se ficar algum aspecto por esclarecer, por favor, coloquem no chat para podermos esclarecer algum aspecto que não tenha ficado claro. Bem, vamos então para a pergunta seguinte. Bom dia. Relativamente às embalagens de serviço, a senhora Zélia acaba sempre por se referir a quem vende ao consumidor final. E no caso de eu vender à superfície comercial para ele usar como entender, é considerada embalagem de serviço que eu, importadora, tenho de declarar? A embalagem de serviço não é vendida ao consumidor final. O consumidor final é quem a vai utilizar para levar o produto para casa. O fornecedor de embalagem de serviço vende essas embalagens aos seus clientes. Os seus clientes podem ser revendedores de embalagens de serviço ou podem ser, por exemplo, superfícies comerciais que adquiram essas embalagens para ter nas suas superfícies de venda disponíveis para o consumidor as utilizar. Portanto, quem deve declarar estas embalagens é o responsável pela primeira colocação desta embalagem em mercado nacional, portanto é o seu fabricante, se ele for um fabricante nacional, ou o seu importador. Este fabricante ou importador tanto pode vender diretamente a uma superfície comercial, como pode vender a um revendedor. O revendedor depois irá, por sua vez, vender a outro revendedor ou à superfície comercial, mas já não as vai declarar. A forma de saber se vai declarar ou não uma determinada embalagem vendida a um revendedor ou a uma superfície comercial é através daquela declaração que eu referi, que caso o cliente, superfície comercial, por exemplo, compre determinadas embalagens que tipicamente são embalagens de serviço, mas que as vai utilizar não como embalagem de serviço, mas, por exemplo, como embalagem primária, esse cliente vai passar essa declaração ao fornecedor, indicando as quantidades que vão ser utilizadas enquanto embalagem primária e não embalagem de serviço. Portanto, quando vende uma embalagem tipicamente embalagem de serviço, por defeito deve considerar sempre que ela vai ser utilizada como embalagem de serviço e deve ser incluída na declaração anual. Só não a vai declarar se o seu cliente passar uma declaração destas que eu acabei de referir, com quantidades que vão ser utilizadas para outro fim que não embalagem de serviço. Vou então passar para a pergunta seguinte. Bom dia. A Sociedade Ponte Verde permite a declaração mínima para quem tenha faturação inferior a 100.000 euros, sem necessidade de ter de declarar todos os materiais. Isso é possível no CILIAMB? Ou qualquer produtor, independentemente das quantidades produzidas e do valor de faturação, tem sempre que pedir enquadramento de todos os materiais e fazer a declaração detalhada? É efetivamente a segunda opção que indica. No CILIAMB não existe nem mínimos para a obrigação legal de fazer o reporte dos pesos de embalagens colocados no mercado, nem existe formas simplificadas de o fazer. Portanto, no CILIAMB tem sempre de reportar todos os tipos e materiais de embalagens e fazer o seu enquadramento e depois reportar os respectivos pesos que colocaram em mercado nacional. Muito bem, vamos passar então para a pergunta seguinte. No caso das embalagens de serviço, quando consideradas como tal, qual a percentagem das quantidades declaradas que é considerada para faturação pela Sociedade Ponte Verde? As embalagens de serviço são faturadas na sua totalidade, portanto, as quantidades que sejam declaradas
enquanto embalagem de serviço, são quantidades que são todas elas objeto de faturação, porque as embalagens de serviço geram todas elas um resíduo urbano. Portanto, a questão da percentagem de faturação aplica-se exclusivamente a embalagens secundárias não multipack e a embalagens terciárias, porque estas embalagens, pelas suas características, são embalagens que tipicamente uma grande quantidade vai dar origem a resíduos não urbanos e não a resíduos urbanos. Daí faturar-se apenas a percentagem que se considera originar resíduo urbano. A embalagem de serviço é tipicamente uma embalagem que gera resíduo urbano, portanto é faturada na sua totalidade, tal como embalagens primárias e embalagens sacos de caixa, todos os outros tipos de embalagens que não sejam secundárias, não multipack e terciárias. Obrigado, Zélia. Permitam-me só uma nota importante, agradecer desde já as perguntas que estão a colocar, elas de facto são úteis a quem as coloca, mas também para quem participa nestas sessões e, portanto, são questões sempre muito, muito pertinentes e do interesse de todos. Vamos então passar para a próxima pergunta. Bom dia, quando vendemos uma caixa de bacalhau com 25 kg, igual a uma unidade de venda, para uma grande superfície, é considerada embalagem secundária não multipack ou primária. E quando vendemos apenas um peixe que é colocado na hora a pedido do cliente num saco de plástico sem asas, é considerada embalagem de serviço ou primária? Muito bem, a caixa que leva vários quilos de bacalhau é uma embalagem secundária não multipack, porque o cliente final desse bacalhau vai ser o consumidor e o consumidor vai adquirir esse bacalhau não como um todo, mas sim, portanto, a superfície vai vendê-lo provavelmente ao quilo, à posta, como acontecer. Não tem uma única unidade de venda para o consumidor final, mas sim várias unidades de venda para o consumidor final. Logo, é uma embalagem secundária não multipack. No caso do peixe, que é colocado dentro de um saco para o consumidor, na hora para o consumidor levar, é sem dúvida uma embalagem de serviço. Portanto, porque é a pedido do cliente, é colocado na hora o peixe dentro dessa embalagem. Vamos passar então para a pergunta seguinte. Em termos de declaração anual, quando ao longo do ano há alterações da tabela, o preço /quilo, que é considerado em termos de declaração, é o último para a totalidade dos quilos a declarar? Quando existem alterações de valores ponto verde a meio do ano, o que acontece é que é feita uma média ponderada dos valores que foram que estiveram em vigor num determinado período e os valores que estiveram em vigor no período seguinte. Portanto, são calculados esses valores médios e são esses que aparecem na declaração anual e que se aplicam à totalidade do ano. No caso particular de 2022, houve efetivamente uma alteração de valores ponto verde, penso que em setembro. A tabela que vos foi comunicada em setembro era já uma tabela que já refletia essa média ponderada, portanto já era um valor calculado de forma a ser aplicada à totalidade do ano 2022 e portanto é essa a tabela que neste momento conseguem visualizar no momento em que estão a entregar a vossa declaração anual de 2022. Questão seguinte, bom dia, apesar da licença da Sociedade de Ponte Verde não abranger os produtos industriais, é possível indicar-nos como devemos tratar estas embalagens, ou melhor, se existe alguma entidade para as declarar? Não existe nenhuma entidade neste momento que esteja licenciada para assumir a gestão destas embalagens em vosso nome. Portanto, não podem declará-las a nenhuma entidade. A Agência Portuguesa do Ambiente está sensível a esta situação. Tudo indica que na próxima licença de atividade que vai ser atribuída às várias entidades gestoras de embalagens,
passe já a ser atribuída essa abrangência às entidades gestoras, portanto a cidade de Ponte Verde irá passar a gerir também as embalagens industriais e vocês passarão a declarar esse tipo de embalagens nas declarações anuais. Atualmente, aquilo que é o compromisso por parte da Agência Portuguesa do Ambiente é, de facto, a não verificação do cumprimento dessa obrigação por parte dos embaladores, uma vez que não têm uma entidade a quem podem transferir as responsabilidades. Podem, no entanto, sempre optar pela opção do sistema individual, em que submetem esse sistema à Agência Portuguesa do Ambiente e criam um sistema próprio de gestão dessas embalagens. Vamos então para a pergunta seguinte. Caro Afonso Notel, tenho vindo há vários anos a fazer a declaração simplificada, no entanto continuo com dúvida do nosso enquadramento e ilegalidade, quer nossa, quer do nosso cliente. Fazemos a importação de embalagens com ou não com marca do nosso cliente, mais especificamente são embalagens de orivesaria, papel, madeira ou plástico. Os materiais utilizados na produção das mesmas já são certificadas FSC na origem. O produto nunca tem a nossa marca. O produto ou vem sem marca ou vem com marca do meu cliente. O produto vem com marca do cliente. Se o produto vem com ou sem marca tanto do cliente em causa. Queres que volte a repetir a pergunta, Zélia? Não, estou aqui a tentar processar a informação. Claro que sim, é muito assim, sim. Ou seja, portanto, quer dizer que existe um representante dessa marca em Portugal, mas não é ele que faz a importação diretamente. Eu aqui diria que a responsabilidade será do representante da marca, mas não havendo marca, sem dúvida que a responsabilidade é do importador. Havendo um representante da marca, está-me aqui a fazer confusão haver um importador que não é o representante da marca. Portanto, não sei, Vera, consegues-me ajudar? Também a forma, não estou a visualizar muito realmente a transação aqui. Aquilo que, como dizias, os produtos que são importados sem marca e que depois são pela empresa do cliente que colocou a questão revendidos, são da sua responsabilidade, as respectivas embalagens. Quando diz que o produto que importa vem com a marca do seu cliente, aí eu não sei muito bem os termos esse cliente está em território nacional, é ele que fatura depois ao consumidor final esses produtos? Se é, a responsabilidade é dele, porque apesar de haver aqui um intermediário que faz a importação, o representante da marca é que vai vender esse produto como sendo seu e, portanto, é uma figura, aqui o importador podia ser o fabricante, fabrica com a marca da empresa. Mas isto é em abstrato, não é? Não sei em concreto que tipo de produto estamos a falar. Se calhar será melhor depois entrar em contacto connosco, porque às vezes aqui o diálogo é essencial para obter os detalhes e nós estamos completamente disponíveis para fazer o atendimento e, portanto, se calhar entrava em contacto telefónico connosco e se podemos avaliar melhor a situação e responder. O enquadramento geral é este que a Zélia fez e que eu agora também referi, o enquadramento legal ou teórico. Na prática, para ferirmos mesmo, se calhar era melhor entrar em contacto connosco. Sim, só relativamente à questão do material da embalagem ser certificado FSC, portanto isso é uma excelente iniciativa, é uma questão que pode ser reportada como medida de prevenção já aplicada nas embalagens, mas não tem qualquer implicação
no facto da embalagem dever ou não ser incluída nas declarações anuais à Sociedade Ponte Verde. Portanto, a embalagem continua a dever ser declarada e a dever fazer parte de um sistema de gestão. É já uma embalagem efetivamente com preocupações ambientais e a nível do tipo de produto utilizado implementados, o que é efetivamente uma medida de louvar. Muito bem, obrigado Zélia, obrigado Vera. Tenho aqui um complemento, digamos, a uma pergunta que foi feita anteriormente, que tem a ver então com, e volto a ler, em termos de declaração anual, quando ao longo do ano há alterações da tabela, o preço / quilo que é considerado em termos de declaração é o último para a totalidade dos quilos a declarar e que a Zélia já tinha respondido, há aqui um complemento. Parece-me que isto tem a ver com as embalagens de serviço, porque o que depois é complementado diz, pergunto isto, pois vai sempre haver uma discrepância entre o que cobrei de ecotaxa para depois entregar à Sociedade Ponte Verde e o que é valorizado na declaração anual. Pois nesta situação, penso que aquilo que poderá ser mais correto será, uma vez que as embalagens que já foram vendidas durante o período em que esteve em vigor uma determinada tabela de valores Ponte Verde e foram vendidas com esse valor, já não podem voltar a ser refaturadas. Penso que aqui o que deverá ser feito é, a partir do momento que entra em vigor uma nova tabela, então, em vez de aplicarem às embalagens de serviço o valor ponderado, que vai ser aplicado depois à totalidade da declaração, aplicarem a partir dessa data o novo valor, que é o valor desse segundo período, digamos assim. Caso a Sociedade de Ponte Verde vos tenha comunicado, como aconteceu em 2022, uma tabela já com a média ponderada, deverão as empresas que vendem embalagens de serviço entrar em contato com a Sociedade de Ponte Verde para conhecer qual é o valor específico do segundo período e poderem aplicá-lo então às embalagens que vendem a partir dessa data. Muito bem, tenho aqui mais uma questão. A declaração tem de ser por palete ou é o total no ano? Não, a declaração é relativa ao total de embalagens colocadas no mercado no ano. O exemplo que eu apresentei na minha apresentação era por palete, por uma questão de simplificação, não é? Mas o que tem que ser declarado é as quantidades totais vendidas de todas as referências de artigo que a empresa comercialize. Muito bem. Importa referir que todas estas questões serão obviamente respondidas e estão a ser respondidas e serão depois também partilhadas com todos aqueles que se inscreveram e que estão a participar nesta sessão. Vamos então passar para a próxima pergunta. A minha empresa vende produtos têxteis, tem os produtos expostos em lojas em cabides, no entanto os cabides não são entregues aos consumidores. Assumo assim que os cabides não devem ser reportados na declaração anual? Correto. Os cabides só são considerados embalagem quando a peça é vendida ao consumidor no cabide e, portanto, o cabide é levado pelo consumidor para a sua casa. No caso em que eles são utilizados apenas como meio de exposição da roupa na superfície de venda, eles não são considerados uma embalagem. Portanto, não são declaráveis à Sociedade de Ponte Verde. Muito bem, pois tinha aqui uma pergunta que refere o seguinte: bom dia, no decorrer do ano de 2022 não foram efetuados levantamentos de resíduos óleo, como só tínhamos 3 litros. A nossa pergunta é se temos de efetuar a declaração. Eu penso que estejam a referir ao Ciliamb, não sei. Pois, é que de facto não esclarece, sim. Temos que aprofundar. É possível, no Ciliamb existe um fluxo específico para a declaração dos óleos.
por se calhar é essa a questão, mas esse fluxo nós não dominamos as respectivas obrigações ou funcionamento. Aconselhamos se calhar a entrar em contacto diretamente com a Agência Portuguesa do Ambiente para colocar essa questão. Pergunta seguinte: na apresentação SPV, os saques de caixa devem ser reportados pelo produtor/importador, mas ao mesmo tempo temos um quadro detalhado a preencher. Não sendo importador, não tem que preencher o quadro? Se não é importador nem é fabricante desses sacos de caixa, não tem de declarar os pesos dessas embalagens na declaração. Não declarando na declaração, também não tem de preencher esse quadro detalhado. Portanto, esse quadro detalhado aplica-se às empresas que são responsáveis pela declaração desse tipo de embalagens, sacos de caixa, em que têm que colocar no quadro principal os quilos totais de sacos de caixa colocados no mercado por material e depois detalhar esses quilos no quadro específico para detalhe por tipo de plástico, por tipo de micragem de plástico e indicar também as unidades e não apenas os quilos. Portanto, se não é responsável pelos sacos de caixas, não tem que colocar qualquer informação. Pergunta seguinte: somos uma oficina, importamos peças que vêm embaladas como embalagens primárias, embalagem da peça que vamos usar na oficina e outras que poderemos vender ao cliente, caso eles levem a peça para casa. Neste caso, só temos de declarar as embalagens que envolvem a peça que vendemos, as embalagens que ficam na oficina, que vieram embalar a peça que colocamos no veículo, não precisamos de declarar, certo? A embalagem da peça que vendem ao consumidor, sem dúvida, será para declarar, porque vai constituir um resíduo de produto de grande consumo. Em relação à oficina, depende do tipo de gestão de resíduo que a oficina tem. Se a oficina tem uma dimensão suficiente em que a gestão desses resíduos de embalagens que ficam nas suas instalações é feita por um operador privado de gestão de resíduos, então essa embalagem acaba por não entrar no circuito de gestão de resíduos urbanos e não deve ser declarada à Sociedade Ponte Verde. No entanto, se essa oficina recorre aos sistemas municipais de gestão de resíduos para encaminhar essas embalagens, por exemplo, se as coloca no ecoponto, se as coloca num contentor normal de resíduos urbanos, então aí deve declará-la, porque efetivamente trata-se ainda assim de uma embalagem de produto de grande consumo e que deve ser declarada à Sociedade Ponte Verde. Muito bem, temos aqui uma nova questão. Bom dia. Conseguimos consultar a declaração do ano passado com todos os passos do preenchimento para colocarmos exatamente a mesma informação? As declarações anuais estão disponíveis na área de cliente, no SPVnet, e podem ser consultadas em qualquer momento. O que conseguem consultar é a tabela da declaração anual, com aquela estrutura que eu mostrei, onde conseguem visualizar os quilos colocados em cada campo, por tipo de material e por tipologia de embalagem. Portanto, em qualquer momento podem sempre consultar as vossas declarações anuais de anos anteriores. Questão seguinte. Bom dia. Pode-se anular um enquadramento se deixar de ter um determinado tipo de embalagem? Sim, pode. Pode e deve. Deixando de colocar um determinado tipo ou material de embalagem, deve aceder à vossa área no seu IAMB, fazer editar enquadramento e, neste caso vamos editar enquadramento, era no caso de ser um produto que estivesse indeferido. No caso para fazer a desassociação, que é o que vai fazer para corrigir o enquadramento, acede através do detalhe
de enquadramento e não do editar, e na linha referente ao produto em causa vai selecioná-lo e selecionar o botão desassociar, que também está disponível, e aí vai colocar a data a partir da qual deixou de colocar esse tipo ou material de embalagem no mercado. Pergunta seguinte, e creio que as perguntas subsequentes terão a ver com a parte da Vera, com a parte do Ciliamb, pelo menos, enfim, a maior parte delas. Se efetuarmos a declaração simplificada, não vai ser igual aos valores que temos. Assim teremos que efetuar igual à declaração apresentada pela SPV ou colocamos os nossos cálculos. Obrigado. Sim, como referido, é importante que os pesos daqueles tipos e materiais de embalagem que estão abrangidos pelo Sistema Integrado da Sociedade de Ponte Verde e que declaram à Sociedade de Ponte Verde sejam os mesmos pesos que são declarados no âmbito do Ciliamb. Como a Zélia referiu, a declaração simplificada é uma forma que a Sociedade de Ponte Verde tem disponível, uma funcionalidade, para ajudar a simplificar o processo de declaração para os clientes que realmente têm dificuldade e não conseguem de outra forma. Não deixa, naturalmente, de ser uma forma que não é o detalhe real. Se, como me indica na questão, vocês, no vosso caso, têm acesso ao detalhe dos pesos das embalagens que colocam no mercado, quando fazem a declaração à Sociedade de Ponte Verde, devem optar por fazer uma declaração detalhada e declarar esses mesmos pesos. E depois, quando fizerem a declaração no Ciliamb, vão colocar os mesmos pesos em toneladas. Uma empresa que recorre à declaração simplificada porque tem dificuldades no apuramento, desconhece os seus pesos reais e faz uma declaração simplificada, então depois no Ciliamb colocará os mesmos pesos que colocou na declaração simplificada que fez à Sociedade de Ponte Verde. Muito bem, faltam-nos aqui 10 minutos até ao final da sessão. Vamos então responder aqui a mais algumas questões. Eventualmente, algumas que possam ficar por responder aqui na sessão serão sempre respondidas e depois enviadas justamente a todos. Temos então aqui mais uma. Nestas declarações, declaramos só as embalagens que colocamos no mercado com a nossa marca, certo? Isto parece-me ter a ver com o Ciliamb, porque é na sequência justamente da sessão da Vera. Sim, a responsabilidade, portanto, as embalagens que são declaradas no Ciliamb, pelo menos de produtos de grande consumo, o seu âmbito é igual àquele das embalagens declaradas na declaração à Sociedade de Ponte Verde. Portanto, se são embalagens das quais são primeiros colocadores no mercado da vossa marca, sim, devem ser declarados. Muito bem. Temos então a questão seguinte. Bom dia. No Ciliamb apenas se enquadram as embalagens, por exemplo, caixas de cartão, ou também deverá ser identificado o produto que está dentro dessa embalagem e que é produzido pela empresa? Na parte referente à responsabilidade por embalagens, é apenas declarada os pesos das embalagens, da mesma forma que é feito na declaração à Sociedade de Ponte Verde. Agora, pode acontecer, por exemplo, tratar-se de um produto que depois é objeto de declaração em outro fluxo específico de resíduos, por exemplo, no âmbito dos resíduos elétricos e eletrónicos. E aí, muito sinceramente, já desconheço um bocadinho as obrigações, qual é o detalhe que têm de colocar, mas só nesse caso é que poderá, nesses casos de outros fluxos que abranjam o próprio produto, será necessário introduzir informação relativa ao produto. Na parte enquanto de embalagens, resíduos de embalagens, apenas têm de colocar o peso das embalagens que acondicionam os vossos produtos e não do produto. Então, seguinte, embalagens generalistas, / embalagens de produtos industriais, / profissionais,
reutilizável, primária, plástico, PE, AD, temos esta opção como enquadrada. É preciso preencher? Portanto, trata-se de um produto industrial que têm enquadrado. Significa que conseguiram ainda fazer esse enquadramento enquanto ainda era possível, desde que coloquem no mercado ainda esse tipo de produtos industriais, naturalmente devem reportar o respectivo peso. O que eu referi na minha apresentação é que a partir de determinada altura, que eu creio que foi final de 2021, deixou de ser possível fazer o enquadramento enquanto não abrangido deste tipo de embalagens. Portanto, quem as conseguiu enquadrar, elas vão aparecer no enquadramento da declaração, quando for fazer a declaração periódica, elas aparecem lá como enquadradas, e desde que tenham continuado a colocar pesos dessas embalagens no mercado, deverão reportar os respectivos pesos. Agora, se entretanto não fizeram um enquadramento desse tipo de embalagens e pretenderem fazer o respectivo enquadramento, isso é que não é possível. Portanto, no vosso caso, é possível e devem fazê-lo desde que tenham quantidades a reportar. Próxima questão. Na página da SPV existe uma declaração CILIAMB. Isso serve para algo ou não é necessário utilizar? É assim, é como referi, é uma funcionalidade nova que disponibilizámos, ficou disponível no final da semana passada e o objetivo é facilitar-vos no cumprimento desta obrigação da declaração no CILIAMB. Portanto, se descarregar a mesma, verificará que é um fecheiro Excel, que tem uma nota prévia com um enquadramento e depois uma folha onde tem todos os tipos e materiais de embalagens que constam da declaração anual de 2022 que efetuaram à Sociedade Ponte Verde e tem também os respectivos pesos convertidos em toneladas. O objetivo desta declaração, caso considerem que vos possa ser útil, é ajudar-vos, quando estão no CILIAMB, verificar se todos os produtos que têm enquadrados para declarar na declaração de produtor abrangem os que estão na declaração à Sociedade Ponte Verde e encontram os respectivos pesos já convertidos em toneladas, que é a unidade que devem utilizar para preencher as quantidades no CILIAMB. Tenho aqui mais uma questão. Sendo o embalador, no ano passado, 21-22, era já obrigatório reportar as embalagens de serviço adquiridas em mercado nacional no CILIAMB? Eu peço desculpa, Afonso, não entendi. Podes repetir? Vou repetir. Sendo portanto, embalador, no ano passado, portanto, em 21/22, era já obrigatório reportar as embalagens de serviço adquiridas em mercado nacional no CILIAMB? Não é obrigatório, portanto, a responsabilidade pelas embalagens de serviço é do fornecedor, do fabricante das embalagens de serviço ou do importador. Caso, portanto, seja adquirido em território nacional, não é da vossa responsabilidade, mas sim do vosso fornecedor em território nacional efetuar a declaração dos pesos dessas embalagens de serviço. E isto, quer no âmbito da declaração da Sociedade Ponte Verde, quer na declaração de produtor do CILIAMB. Muito bem. Temos aqui mais uma questão. Bom dia. As paletes reutilizáveis estão reportadas no CILIAMB, mas na SPV não. Está correto? Reutilizáveis, sim, creio que, mas para estarem reportadas como reutilizáveis, atenção que elas têm de estar abrangidas por um sistema de reutilização e este, sim, está sujeito a uma formalização junto da Agência Portuguesa do Ambiente. Depois fazem o respectivo enquadramento e declaram-nas no CILIAMB. Na Sociedade Ponte Verde não estão abrangidas porque nós fazemos a gestão apenas de resíduos de embalagens não reutilizáveis. Temos então aqui mais uma. Bom dia. Quando utilizamos a declaração simplificada, é esta que vamos introduzir no CILIAMB?
Eu já respondi há um Já bocadinho a uma pergunta semelhante, e a resposta é: se realmente não têm o detalhe e maior rigor nos pesos das embalagens que colocam no mercado, e por isso recorrem a esta ferramenta que nós disponibilizamos, que é a declaração simplificada. Portanto, se são estes os únicos pesos e informação que têm, sim, devem preencher no CILIAMB os mesmos pesos que incluem na declaração anual à Sociedade Ponte Verde, em toneladas, naturalmente. Muito bem, temos então aqui tempo para mais uma ou duas questões. Em relação a embalagens reutilizáveis, no caso das garrafas de gás propano e butano que enchemos e colocamos no mercado, devemos reportar aqui no CILIAMB ou em outro fecheiro em separado que depois é enviado para a APA. O ano passado fizemos uma declaração e não fizemos no CILIAMB. O conhecimento que eu tenho, não sei se realmente desconheço se poderá haver no âmbito do sistema de reutilização que têm formalizado junto à Agência Portuguesa do Ambiente, se nesse âmbito têm informações adicionais a reportar num outro formato. Desconheço. De qualquer forma, no CILIAMB devem ser reportadas as embalagens reutilizáveis. Não sei se existe alguma exigência de informação complementar, mas pelo menos na declaração de produtor devem incluir sim toda a informação sobre essas embalagens reutilizáveis que colocam no mercado. Muito bem, Posso só dar aqui acrescentar uma informação. Relativamente a informação adicional, efetivamente existe um ficheiro Excel que a Agência Portuguesa tem disponível no seu site, que tem de ser preenchido e enviado à Agência Portuguesa do Ambiente relativamente a qualquer embalagem que esteja inserida num sistema de reutilização. Portanto, talvez, ao colocar esta questão, se estejam a referir a esse ficheiro Excel. Portanto, sim, tem que entregar esse ficheiro Excel à Agência Portuguesa do Ambiente e depois tem que declarar no CILIAMB os dados. Penso que seja isso. Muito bem. Vamos então passar para a última questão. Temos ainda várias por responder. Volto a referir que todas elas serão respondidas e serão enviadas a todos para o vosso conhecimento. Vamos então aqui para a última. No caso de sacos de cimento, também se enquadra, mesmo sendo vendido a uma grande superfície de distribuição? Também se enquadra, assim, sacos de cimento vendidos para uma superfície de distribuição à partida serão produtos de grande consumo. Portanto, estarão enquadrados tanto na declaração da Sociedade Ponte Verde, como depois na declaração do CILIAMB. Não sei se a Vera quer acrescentar alguma informação. Não, é isso. Obrigada. Bom, muito bem, chegamos então ao fim da sessão. Agradecer à Zélia, à Vera e a todos os participantes nesta sessão. É sempre um prazer, de facto, a procura e a participação de todos. É de facto curioso ver que, apesar de ser a quarta sessão, há sempre dúvidas e questões e, portanto, estas sessões têm justamente esse objetivo, que é vos esclarecer. Portanto, dou por terminar esta sessão. Consultem o nosso site, saber mais, está bem? Para estarem a par dos conteúdos e inscrevam-se. Volto a lembrar que ser-vos-á enviado então um questionário de satisfação. Após o seu preenchimento receberão então o certificado de presença. Muito obrigado a todos, mais uma vez pela participação e até uma próxima sessão. Muito obrigada. Obrigada e até a próxima. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada. Obrigada, bom dia.